Paz Deus, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Proclamando a Palavra. Meus irmãos, o nosso devocional de hoje é o Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 16. Não farei toda a leitura, mas os irmãos leiam em casa este capítulo completo, com bastante atenção, carinho, meditando nas palavras, e que o Senhor nos encha sempre do conhecimento da palavra. Meus amados, no verso 13 começa assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Verso 14. E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Meus irmãos, que coisa maravilhosa! O Senhor Jesus então interroga os seus discípulos e pergunta: Quem os homens dizem que eu sou? E quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro confessa: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, se hoje o Senhor nos perguntasse isto, qual seria a nossa resposta? Mas qual seria a nossa resposta completa, de verdade? Por que muitos abririam a boca e confessariam: Tu és o Cristo, o Filho de Deus? Isso é fácil. Muitos falariam. Mas tem uma carta, a primeira carta escrita pelo apóstolo João, no capítulo 2, lá no verso 6, diz assim: Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, irmãos, mais do que confessar com a boca, é confessar com a própria vida. No verso 23 e 24 do mesmo capítulo 2 de 1 João, diz assim: Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E o verso 25 é maravilhoso. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, irmãos, mais do que confessar com a boca, é confessar com a vida. Meus amados, voltando em Mateus, no capítulo 16, o verso 25 diz assim: Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, por amor de Cristo, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa de sua alma? O verso 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Neste pedaço ele está falando, irmãos, que quem segue a Cristo deve renunciar a si mesmo e tomar a própria cruz e carregar. Porque confessar o Senhor é mais do que falar com a boca, mas é falar com a vida. Como estamos diante do Senhor hoje? E agora, volta a pergunta. Se o Senhor perguntasse para nós hoje: quem eu sou? O que responderíamos? Com a nossa boca falaríamos com certeza: Tu és o Cristo, Filho de Deus. Mas e com a nossa vida? Estamos confessando também Jesus? Estamos vivendo como Ele viveu? Estamos andando nas suas pegadas como Ele andou? Meus amados, o perdão dos nossos pecados, a nossa salvação em Jesus, é totalmente por graça. Não é mérito nosso termos o pecado perdoado, é mérito de Cristo. É pela morte dele, é pelo sofrimento dele, é pelo sacrifício que ele fez na cruz que os nossos pecados foram perdoados. E foi apagado então a nossa transgressão nele e fomos colocados no caminho do Senhor. Mas, irmãos, todo aquele que teve o pecado em Cristo perdoado,
Todo aquele que está em Cristo e Cristo está nele, deve ter uma vida de boas obras. Deve andar como ele andou. Queridos, por isso que fala aqui no final: o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Porque aqueles que andaram com Cristo, aqueles que tiveram o pecado perdoado em Cristo, aqueles que estavam em Cristo e Cristo estava neles, estes praticam boas obras e reinará com o Senhor. Mas aqueles que não estão em Cristo e Cristo não está neles, estes andam uma vida um pouco bagunçada. E no final de tudo, não herdará a glória como filho. Meus amados, como estamos diante do Senhor? Confessamos Ele com a boca, mas estamos confessando com a nossa vida? Que o Senhor possa nos ajudar, que o Espírito Santo de Deus possa nos capacitar a confessarmos Cristo com a boca e a confessarmos com a nossa vida. Que possamos andar como nosso Senhor Jesus andou, e que quando tudo isto finalizar, possamos entrar na glória e reinar como nosso Salvador. Que Deus abençoe a todos.